Olá, queridos. Eu sou o pastor André Luiz e quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Creia, querido, que este Deus não está longe e ele vê a sua aflição. Que bom que nós podemos estar aqui todas as manhãs, orando e meditando na palavra de Deus. E eu tenho certeza de que nesta manhã o Senhor também vai falar ao teu coração por meio da sua palavra. Eu quero pedir a você, compartilhe esta mensagem. Não deixe que esta mensagem pare em você. Vamos ser como árvores que entregam o seu fruto todos os dias. E mesmo que alguém não queira usufruir deste fruto, ela continua entregando todos os dias o seu fruto. Faça isso. Compartilhe esta mensagem. Dê o seu like no canal, porque assim o YouTube entende que este material é relevante e vai entregar a outras pessoas, e assim vidas são alcançadas e famílias são tocadas pela palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vamos à palavra de Deus. Salmo de número 10. Apenas alguns versículos da palavra de Deus. O verso de 1 e 2 que diz assim: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Oh, querido, estamos diante de um salmo, onde nós vemos o salmista, mais uma vez, apresentar o seu lamento. E os versos introdutórios deste salmo sugerem a grande questão, que Deus parece estar tão distante, enquanto os ímpios estão reinando e oprimindo os pobres. Mas quem são os pobres? Primeiro, pobres eram os desamparados no tempo de Davi, e também é o mesmo pensamento que nos vem, que são os órfãos, as viúvas, os necessitados, os que não possuem bens deste mundo. Mas num sentido mais amplo, em uma segunda aplicação, pobres também são os humildes de espírito. E isso está em concordância com a palavra do Senhor Jesus Cristo, que falou em Mateus, no capítulo 5, no verso de número 3, onde diz que estes mesmos são bem-aventurados. O próprio Davi, que era um homem riquíssimo, com bens materiais, ele disse de si mesmo: eu sou pobre e necessitado. Ah, querido, as palavras iniciais são: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de angústia, de tribulação? Certamente o salmista encontrava-se em grande angústia. E a expressão, isto perguntando, por que, Senhor, me leva a pensar, quantas das vezes também nós não fazemos esta pergunta: por que, Senhor? Por que temos que passar por estes momentos difíceis? Por que temos que viver esses momentos de dor? Por que estamos passando por isso? Por que o Senhor está longe? Por que o Senhor não responde? Por que esta dor? Por que esta enfermidade? Por que este problema? Quantos porquês? Quantas das vezes fazemos esta pergunta: por que, Senhor? Este é um reflexo da aflição da alma. E também vemos o desespero que bate na porta. Por isso ele usa as palavras: porque te escondes, justamente quando mais
Precisamos de Ti, em plena tribulação, em plena angústia, em pleno sofrimento. O salmista está se sentindo só, quando Deus parecia estar tão distante, indiferente à sua dor, até mesmo escondendo-se nas horas mais difíceis. Esses pensamentos também estão no nosso coração, queridos. Quando estamos enfrentando um momento difícil, parece que Deus se distancia de nós, ou se esqueceu da nossa dor, do nosso sofrimento. Parece que não quer ouvir. Muitas das vezes somos levados a perguntar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Por que essas tribulações? Por que essas lutas? Essas tribulações pesam sobre a nossa alma. Por que essa luta sobre a nossa vida? Ah, querido, certamente você já se sentiu em uma situação semelhante a esta. Você também já esteve decepcionado com Deus, porque Deus parecia não estar respondendo, porque Deus não age ou não está agindo, porque Deus parece estar tão distante. E estas são questões que muitas das vezes se levantam na vida de muita gente, de muitas pessoas que estão cansadas de sofrer e até mesmo decepcionadas com Deus, julgando que este Deus se esqueceu delas. Oh, querido, e isto me faz lembrar da história de um jovem que sai para se divertir com muitas moças e amigos. E naquela noite, ele se alegrou muito, e bebeu, e farreou. E então, como já era tarde, de madrugada, ele pegou a sua moto e resolveu voltar para a sua casa, que ficava em um sítio distante da cidade, e ele teve que enfrentar uma estrada cheia de curvas perigosas. E então, como já era fácil de se prever, aquele jovem, não podendo controlar aquela moto porque estava alcoolizado, perdeu-se numa curva e foi parar num buraco bem embaixo da estrada. Ele bateu com o pescoço e atingiu a coluna cervical. E os seus membros inferiores foram afetados e não reagiam mais. E ele foi parar numa cadeira de rodas. E então um pastor foi chamado, a fim de consolar aquele jovem acidentado, que não podia mais crer em Deus. E quando o pastor se aproximou daquele moço, ele perguntou: onde está Deus que não me responde? De fato, parece que Deus está muito distante nas horas amargas da tribulação. Na hora da dor, na hora do sofrimento, parece que Deus não se apresenta. Mas às vezes, somos nós, os próprios culpados, por estarmos vivendo aquelas horas amargas de dor. Ah, querido, se nós formos pensar de forma física ou astronômica, Deus está muito longe. Acima de mais de 200 milhões de galáxias no espaço sideral, a 500 milhões de anos-luz da distante da nossa humilde terra perdida no espaço sideral, que nos parece ser infinito. Deus está tão longe. Mas se pensarmos na onipresença de Deus, no seu grande amor por nós, saberemos que Ele está muito perto de nós. Ele está bem aí, bem perto de você.
Quando você pensa que ele se mantém distante, ele pode ver o seu sofrimento, a sua angústia. Ele pode dizer aonde você mora, o que você gosta de fazer, qual é a sua família, quais são os seus amigos. Ele sabe exatamente o que você gosta de fazer e também quem são os que te perseguem e desejam o seu mal. Oh, querido, quantas das vezes a dor e o desespero não te deixa ver que Deus está bem perto, que Ele te vê, que Ele te ouve, que Ele te ama, que Ele se levanta para tomar providência ao teu respeito. Oh, querido, que nesta manhã você possa entender que este Deus não está longe, Ele está perto e Ele pode socorrer-te. Oh, querido, eu quero te convidar a crer que este Deus não está longe, mas Ele está perto. Que este Deus não está indiferente ao teu sofrimento, mas que Ele se importa com você. Que Ele está pronto para te socorrer. Chama por Ele nesta manhã. Clama pelo seu nome. Porque a palavra de Deus nos diz: clama-me no dia da angústia e eu te ouvirei. Ah, querido, eu quero te convidar nesta manhã a clamar comigo, a orar a este Deus, porque certamente Ele vai se apresentar para também te socorrer. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu creio, Senhor, que a Tua palavra é verdade. Quando diz: clama-me no dia da angústia e eu te ouvirei. Oh Deus, desce em nosso socorro agora, em socorro desta pessoa que está recebendo esta oração, que está tão angustiado, que está, ó Deus querido, tão aflito, que não consegue perceber a presença deste Deus Santo, amoroso, que se importa com a sua causa, que sabe da sua dor. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que muitas das vezes a tribulação, a angústia nos faz perguntar: por que, Senhor? Por que tu não respondeu ainda? Por que tu não nos tiraste desta luta ainda? Por quê? Ó Deus, eu sei que a tribulação muitas das vezes, Senhor, nos faz, ó Deus, fazer esta pergunta. Mas, ó Deus, agora em oração, nós queremos declarar, Senhor, a nossa confiança em Ti. Ó Deus, como fez o salmista, que disse: o Senhor, Tu ouvistes o desejo dos mansos e confortarás os seus corações. Ó Deus, os Teus ouvidos estarão abertos. Sim, ó Deus, também cremos assim, que os Teus ouvidos estão abertos e que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Ó Deus, por isso nesta manhã, ó Deus, nós entregamos, ó Pai querido, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, Senhor, a Ti, e cremos, ó Deus, que do Senhor vem, ó Deus, o socorro, o alívio e a vitória, no nome de Jesus. Pai, abençoa este que ora comigo, ó Deus, trazendo paz a este coração, aliviando esta alma aflita, Senhor, colocando esperança, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Creia, querido, que este Deus está perto de você, que Ele te ama e Ele nesta manhã está ouvindo o seu clamor. Queridos, eu vou ficando por aqui pedindo a você: compartilhe esta mensagem. Não deixe que esta mensagem pare em você. Dê o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.